Bom dia, graça e paz. Quero compartilhar hoje com vocês o maná que está lá em Romanos 8:20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Quantas pessoas nós encontramos com a alma doente, a mente doente, porque não se encaixou no padrão desse mundo, na caixinha de vaidade desse mundo, em coisas fúteis, porque não tem, às vezes, a casa no padrão deste mundo, não tem os bens materiais, não tem o trabalho que o mundo talvez esperava que a pessoa tivesse, que está cobrando, a aparência física. Olha, eu estou com esse cabelo aqui, ó, desse jeito aqui hoje, mas o meu coração está tranquilo, está em paz. A gente tem que se arrumar, tem, a gente tem que se cuidar, tem. Primeiramente para nós, por Deus, né, em primeiro lugar, que quer comer, quer beber, faça tudo para a glória de Deus. Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar sim, mas a gente não pode estar com os padrões deste mundo, e a gente não, o nosso padrão de comparação não pode ser o outro, não pode ser a casa do outro, a família do outro, o marido do outro, da outra, a esposa, né, do outro, não pode ser os filhos do outro, da outra, não pode. Nosso padrão de comparação precisa ser Jesus. E aquilo que está imperfeito, aquilo que a gente ainda não conseguiu, a gente encontra também na palavra do Senhor uma esperança. Porque lá em Romanos 13:10, Romano é o versículo que fala, né, sobre o amor. Mas lá no versículo 10, Romanos 13:10, ele diz assim, ó, mas quando vier o perfeito, aquilo que é imperfeito se tornará perfeito. Então, nessa versão, algumas versões dizem assim, nessa versão diz assim, ó, mas quando vier o completo, então o que é incompleto será aniquilado. Então, é assim, ó, quando Jesus vier, aquilo que hoje não está bom, aquilo que hoje está incompleto, está pela metade, vai ser completo, vai ser perfeito, porque o Senhor não faz nada pela metade. Então, a palavra de hoje, o maná de hoje é para te trazer esperança, te trazer alegria, e perseverança, uma palavra de encorajamento e perseverança. Tem muitas coisas pelas quais eu orei um dia que hoje eu tenho, mas tem muitas coisas que eu oro faz muito tempo que eu ainda não tenho. Quando eu vou ter? Não sei, mas eu sei que eu vou ter. Se aquilo que eu tenho orado for a vontade do Senhor, a gente tem que orar segundo a vontade dele. Então eu oro por muitas coisas que eu ainda não tenho, mas eu já agradeço por muitas outras que eu tenho, coisas pelas quais eu não orei e Deus me deu, porque a palavra também diz que nós nem sabemos orar como convém, é o Espírito Santo que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então que nós possamos nesse dia nos entregar ao Senhor, ter o coração grato, saber que Ele tem o plano perfeito. Ele, quando vier o perfeito, aquilo que é imperfeito será aniquilado. Então, não se preocupe, né, com as coisas desse mundo, as vaidades desse mundo, as comparações, os padrões de comparação. Que o Senhor possa nos encontrar, nos esforçando, buscando a perfeição que só Ele tem. E aquilo que nós não formos capazes de alcançar, o Senhor nos alcança com a graça, com a misericórdia dEle, e as promessas dEle para a nossa vida se cumprirão. As promessas dEle, não a nossa vontade, não os padrões desse mundo, não aquilo que é passageiro, mas aquilo que é eterno. O Senhor não veio morrer numa cruz, não veio, nos fez homem, morreu numa cruz, para que nós fôssemos filhos fúteis, nós fôssemos discípulos meia boca, com os olhos nas coisas dessa terra. Não. No mundo tereis aflição, tereis tribulações, foi o que o Senhor disse, mas coragem, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o Senhor disse isso, e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então que a palavra de hoje seja essa para você e para mim, de esperança. Quando o perfeito vier, aquilo que é imperfeito se tornará perfeito. Amém? Então a nossa família, que hoje aos nossos olhos está imperfeita, o nosso trabalho, que hoje aos nossos olhos está imperfeito, o nosso eu, né, imperfeito, e que a gente não se deixe levar por vaidades. Cuidar do corpo, sim, ele é templo do Espírito Santo. Cuidar da nossa casa, sim, Deus não habita no meio da bagunça, no meio da sujeira, não. Mas que a gente saiba ter equilíbrio, o equilíbrio que só o Senhor Jesus pode nos dar.
Amém? Tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.